Meus irmãos, vamos agora tomar em nossas mãos as Escrituras, a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Colossenses, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Colosso, o capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, nosso texto nessa manhã. Colossenses capítulo 4, e vamos ler verso 2 ao 6. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 6. Aqui nós estamos já no fim da carta, último capítulo. Diz assim o texto da palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui. Queridos irmãos em Cristo Jesus, imagine a cena. Você chega em casa, isso é depois de um longo dia de trabalho. E para complicar, está chovendo. Você está carregando sacolas pesadas e tudo que você deseja é o conforto do seu sofá. Você alcança a maçaneta da porta, mas ela não gira. Você mexe os bolsos, você olha a sua bolsa, vasculha cada compartimento da bolsa e percebe o óbvio. Você perdeu a chave. Naquele momento, não importa o quão bonita seja a sua casa, o quão farto esteja a sua geladeira, o quão acolhedor seja a sua cama, sem a chave, você continua do lado de fora, vulnerável e frustrado. Só quem já perdeu a chave da casa sabe que frustração é não poder entrar na casa. Então, amados irmãos, uma chave é algo pequeno, que muitas vezes até incomoda o bolso. Mas diante de uma porta trancada, ela se torna o objeto mais valioso do mundo. Essa ilustração, irmãos, que acabei de falar, nos ajuda a entender a nossa total dependência de Deus na missão evangelística. Veja, queridos irmãos, que sem a ferramenta certa, o esforço humano é inútil. É por isso que o apóstolo Paulo, antes de encerrar
a sua carta aos Colossenses, nessa carta, ele havia combatido sérios problemas doutrinários ali. Mas, antes do encerramento desta carta, o apóstolo Paulo apresenta a oração como a chave mestra da evangelização. Por quê, queridos? Porque sem a oração na nossa obra missionária, nós corremos o risco de tentar arrombar corações com argumentos humanos, quando apenas Deus, irmãos, tem autoridade de abrir o que está trancado. Sendo assim, nesta manhã, vamos observar alguns pontos nesta pregação. Vamos falar e ouvir que a oração realmente é a chave da evangelização. Então, para isso, meu irmão, primeiramente, tenha uma vida dedicada à oração. Primeiramente, tenha uma vida dedicada à oração. Paulo começa o capítulo 4 com uma ordem direta. A ordem de Paulo aqui é perseverai, observe isso. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Essa exortação de Paulo, irmãos, não está apenas sugerindo um hábito. Não está apenas aqui sugerindo um hábito. Mas aqui Paulo está definindo uma postura da vida cristã. Uma postura da vida cristã. O termo grego que ele usou aqui, para perseverar, carrega aqui uma ideia de aderir firmemente, de ser constante e até mesmo ocupar-se intensamente de algo. Para Paulo, a vida cristã sem oração é como se ele estivesse nos ensinando isso, que a vida cristã sem oração é como um soldado tentando lutar sem fôlego. Não vai à frente. Então, amados irmãos, não se trata de uma oração ocasional aqui, ou apenas quando bate vontade. A ordem de Paulo não é isso. Imagine alguém dizer, estou sem vontade, ou só orar quando tem vontade. O termo que ele usa para perseverar na oração, vigiando com ações de graça, não é algo, não é como se ele estivesse ensinando, ore quando você tem vontade. Não. É uma disciplina. A oração para a vida cristã é uma disciplina. Assim, Paulo mostra que a base da nossa oração é o quê? A gratidão. A gratidão. É como o nosso catecismo também ensina, dizendo que a oração é a maior expressão de gratidão do cristão. Então, meu irmão, eu pergunto, você é grato pela sua salvação? Nas suas orações você se lembra, ou você rende graças a Deus pelo sacrifício de Jesus? Você louva a Deus por ter sido poupado da agonia e da condenação eterna? De repente você diz sim, eu sou grato. Então, meu querido irmão, se essa gratidão queima o seu coração, ela deve ser transformada em vigilância. Ser vigilante significa olhar ao redor. Significa, por exemplo, ver o vizinho, ver o colega de trabalho ou familiar e perceber que sem Cristo eles enfrentam um destino terrível. A gratidão, queridos irmãos, por nossa salvação e a compaixão pelo estado do próximo devem nos levar a sermos pessoas perseverantes em oração diante de Deus. Nós devemos render graças a Deus pela tão grande salvação que há em nós, mas nós também devemos ser persistentes em oração por aqueles que estão perdidos. Então, meu irmão, minha irmã,
pense em alguém que você ama profundamente. Pense nesse momento, em alguém que você ama profundamente. Pode ser seu marido, um filho, um parente seu, alguém que você gosta muito, um companheiro de trabalho. Mas parece que essa pessoa tem o coração brindado para o Evangelho. Talvez você já tenha tentado argumentar, talvez você já tenha dado livros, ou você, de repente, que está aqui, já tenha feito convite para essa pessoa vir ao culto, e nada parece funcionar. É aqui que precisamos entender o poder da chave da oração. Muitas vezes, o trabalho mais importante que faremos pela convenção de alguém não será feito diante dessa pessoa, mas diante de Deus em oração. Alguém já disse, muitas vezes, você tem que parar de falar de Deus para as pessoas e falar das pessoas para Deus. Isso pode fazer a pergunta, mas se é Deus quem predestina todas as coisas, se é Deus quem determina os salvos, se é Ele quem escolhe, qual o sentido de orar? É que esse Deus que elege, que salva desde a eternidade, Ele nos deu o meio para usarmos para a convenção das pessoas, a pregação e a oração. Então, meu irmão, pode ser que você ore por anos, e você deve persistir orando. Pode ser que você ore por ano por alguém, sem ver sequer uma fresta de luz. Como já aconteceu com tantas pessoas no passado, que intercederam por seus irmãos, intercederam por seus amigos, até o último fôlego. Muita gente partiram daqui sem ver a convenção dos seus amigos e familiares. Mas, irmãos, a oração é a força invisível que prepara o terreno, para que quando a semente da palavra for realmente lançada, ela encontre onde brotar. Não é a nossa eloquência que vence a resistência de alguém, não. É a oração. É a oração que move a mão de Deus para abrir a porta que nenhum homem pode abrir. Para isso, esteja orando por portas abertas. Esteja orando por clareza do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, erramos por tentar forçar o Evangelho. E muitas vezes fazemos isso em momentos errados. Assim, Paulo agora nos dá o segredo no versículo 3. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo. Ele ensina no versículo 2 que você deve ser perseverante. Ele continua falando de oração. Aí ele vai dizer, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Observe aqui, meu querido irmão, a hierarquia que Paulo estabelece. Primeiramente, a dependência. Ele não confia na sua própria eloquência ou no seu currículo de apóstolo. Ele pede oração. Por que ele pede oração? Porque ele sabe que o coração humano é um terreno que só o Criador tem a chave. Para isso, Paulo aqui também nos aponta a soberania de Deus. O termo que ele usa aqui é para que Deus nos abra a porta. Para que Deus nos abra a porta. Isso indica, irmãos, que oportunidade estratégica é um presente divino. Quando porta se abre, isso tem a ver com a providência de Deus. Uma porta aberta é a providência divina. Se Deus não abrir a porta, as nossas palavras
serão apenas ruídos. Conhecemos pessoas que às vezes são fervorosas. Pessoas que às vezes tentando ajudar alguém, acaba afastando essas pessoas. Por quê? Porque elas não esperam no tempo de Deus. Às vezes pessoas tentando ganhar a pessoa para Jesus, querendo evangelizar, ela força a porta. Mas lembre da ilustração do início. É preciso usarmos a chave. Para isso, amados irmãos, há tempo de silenciar e há tempo de falar. E é a oração, meu irmão, minha irmã, é a oração quem nos ensina a discernir, ou a discernir, quando a porta for destravada. A oração é quem nos ensina a discernir o tempo. Mas quando a porta abre-se, surge um novo desafio. Quando a porta se abre, surge um novo desafio. O que dizer? Paulo sendo um homem de fé, Paulo sendo um homem temente a Deus, Paulo sendo um homem humilde, ele vai dizer, olha, a palavra, continua aqui o verso, orem a fim, quando ele diz, abre a porta, mas ele diz, orem a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O termo que ele usou aqui no versículo 4, para manifestar, implica tornar visível o que está oculto. Paulo reconhece, irmãos, que falar de Cristo é uma responsabilidade espiritual. Falar de Cristo é uma responsabilidade espiritual. Isso sugere que existe uma maneira correta, uma maneira digna e precisa de apresentar Jesus. Não é de qualquer jeito que vamos falar de Jesus para as pessoas, não. Evangelizar alguém, falar de salvação, falar de perdão de pecados, exige temor e tremor. Sendo assim, Paulo pede que a igreja ore por ele. Ele diz, orem por nós. Isso mostra, irmãos, que mesmo sendo ele um apóstolo, mesmo sendo ele um apóstolo de Cristo, ele reconhece aqui, no seu pedido de oração, que sem a ajuda divina, a sua explicação poderia ser falha e poderia ser insuficiente. Para Paulo, a proclamação clara do Evangelho envolve aqui 3 elementos essenciais. E ele sabia que esses elementos ele não conseguia sozinho. Paulo aqui fala sobre, primeiramente, ele destaca o quê? A fidelidade do conteúdo. Por quê? Porque ele não quer inventar algo novo. Ele não quer inventar algo novo. Mas ele quer proclamar o quê? Ele diz aqui, o mistério de Cristo. O desafio, irmãos, não é ser eloquente. Não é ter uma boa oratória. O desafio de Paulo era ser fiel. Orem por mim, para que eu seja fiel. É isso que ele está dizendo, em proclamar o mistério de Cristo. Mas para proclamar o mistério de Cristo, ele está necessitando de quê? De clareza, nitidez. A palavra manifestar sugere trazer algo à luz. Isso é, para que realmente ele pudesse ser entendido. Paulo teme, o que é que ele está temendo nessa oração? Ele teme aqui que a sua própria complexidade ou as circunstâncias da prisão obscureçam a simplicidade da graça. Então, na sua oração, ele também está clamando por senso de dever. Ele diz assim, olha, como me cumpre fazê-lo? Orem para que eu proclame o mistério de Cristo, é como você está dizendo, como me cumpre fazê-lo?
Ou seja, meus irmãos, Paulo sente o peso da responsabilidade. Por que Paulo sente o peso da responsabilidade aqui? Porque, amados irmãos, pregar o evangelho, evangelizar, fazer a missão, não é um hobby. Não é um hobby, como alguns querem encarar. Isso não é um hobby. É uma missão que exige precisão. Precisão. Então, queridos irmãos, se Paulo precisava de oração para ter clareza quanto o que dizer às pessoas, imagine nós. Muitas vezes, amados irmãos, o medo nos cala. Muitas vezes temos receio de não saber o que responder às pessoas com perguntas difíceis. Muitas vezes temos medo de parecermos religiosos demais. No entanto, queridos irmãos, a clareza que Paulo pede não nasce de um vocabulário teológico, não. Mas de manter o foco no coração da mensagem. Então, quando Deus abre a porta, não precisamos complicar. Pelo contrário, precisamos apenas ser fiel ao quê? Ao marco do Evangelho. Para isso, nós precisamos orar. Deus, dê-me graça e sabedoria, para que eu possa proclamar Cristo às pessoas de forma fiel. E isso envolve, irmãos, vida de oração. A missão e a oração têm que estar juntos. Se nós queremos que o Evangelho cresça nessa cidade, nós precisamos evangelizar. Mas nós também precisamos orar. Ser perseverante na oração. Para que tenhamos também clareza. Para que possamos falar das pessoas do diagnóstico real. Você precisa ajudar as pessoas a entender que o vazio que muitas vezes que elas carregam e a culpa que elas sentem tem nome. Que muitas vezes se chama o quê? Pecado, que nos afasta de Deus. Para essas pessoas que muitas vezes estão sofrendo, você também precisa apresentar o remédio divino. Você precisa apresentar Jesus não apenas como um bom exemplo, mas como aquele que assumiu a nossa condenação no Calvário para nos dar perdão e para nos dar vida eterna. Você também precisa deixar claro para essas pessoas que a salvação não é uma escada que subimos por merecimento. Tem muita gente que não entendeu o Evangelho até hoje, o Evangelho da graça. E tem tentado buscar salvação, tem acreditando que chegar ao céu é subir uma escada pelos seus próprios esforços. Mas não é, irmãos. A salvação, você precisa mostrar para as pessoas que é a mão estendida de Deus para nós, através da graça. Mas você também precisa, para isso você precisa orar, porque para isso você também precisa convidar as pessoas a uma resposta prática. Você precisa falar para as pessoas que elas devem se arrepender, que elas devem mudar de direção, que elas devem aprender a colocar fé somente em Jesus Cristo. Porque quantas pessoas, irmãos, estão perdidas sobre isso? Eu tenho muita fé, mas aonde está a sua fé? E nós precisamos de oração, de sabedoria. E aonde vamos alcançar sabedoria para falar o Evangelho com toda essa clareza? Orando. Por quê? Porque quando nós focamos nessas verdades que eu acabei de falar, o peso de convencer alguém sai dos nossos ombros e passa para o Espírito Santo. Sendo assim, esteja, meu irmão, a pedir sabedoria no agir e no falar. Aqui entra agora a questão da prática, do testemunho. O testemunho também é algo importante. Abre portas. O cristão que ora,
É alguém que age com sabedoria, como Paulo está nos apontando. O cristão que ora é alguém que age com sabedoria para os que estão de fora, para os que ainda não chegaram a Cristo. Muitas vezes familiares seus, amigos. Paulo nos exorta o que aqui? A aproveitar cada oportunidade. Ele nos diz no versículo 5, observe no versículo 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E no versículo 6, Paulo diz para termos conversas temperadas com sal. Ele diz assim, olha, a vossa palavra seja sempre, observe isso, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui está, irmãos, como a sabedoria se manifesta na prática, no testemunho. Primeiramente, Paulo fala de quê? De conduta. Conduta. Às vezes, irmãos, é a falta de sabedoria, a falta de oração, que nos leva a agir sem sabedoria. A conduta. Portai-vos com sabedoria. O termo que Paulo usa aqui para a conduta refere-se a um estilo de vida constante. Você não pode ser uma coisa aqui, no culto, na igreja, e outra coisa diante dos olhos das pessoas lá fora, não. Isso é falta de sabedoria. Imagine você na igreja, no culto, você ser espirituoso, você ter lábios puros, fala de amor, mas como é o seu comportamento diante dos que estão lá fora? Como é a sua conduta? Como é o seu linguajar? Como é a sua postura? Você como homem, você como mulher, de repente você frequentando academia, seu ambiente de trabalho. Como é a sua conduta? Portai-vos com sabedoria. Aqui Paulo fala de um estilo de vida constante, não alguém que está oscilando. Por quê? Porque Paulo diz que o alvo é o quê? Os lá de fora. Os lá de fora. Aqueles que ainda não creem, irmãos. Às vezes o nosso testemunho silencioso abre mais porta do que um sermão eloquente. O seu testemunho silencioso, sem nada falar, muitas vezes, abre mais portas para a palavra entrar do que um sermão eloquente. Então, Paulo fala primeiramente aqui de sabedoria, mas também ele fala de gestão de tempo. Aproveitai as oportunidades. No grego, a expressão aqui literalmente significa remir o tempo ou resgatar o momento. Paulo trata aqui, irmãos, as interações sociais como um mercado onde as oportunidades são valiosas e limitadas. Olha que coisa interessante. As interações sociais são oportunidades que você deve usar para proclamar Cristo. Não devemos, é que Paulo está querendo dizer mais ou menos assim, que não devemos desperdiçar um encontro casual. Aquela pessoa que você encontrou, oi, tudo bem, como está? E a pessoa, olha, rapaz, está tão mal, está assim. Eita, é mesmo, é. Que tal marcarmos um momento para a gente conversar um pouco? Para a gente orar? Não devemos desperdiçar aquele encontro casual, não devemos desperdiçar aquele café com um colega, não devemos desperdiçar uma crise de um amigo. Olha, eu estou com um sério problema no meu casamento. É mesmo, amigo? É. Olha, eu acabei de ser mandado embora do emprego. Foi mesmo, foi. Olha, vamos marcar um momento para conversarmos? Paulo fala, ore. Mas, ao mesmo tempo, aproveite as oportunidades. Tudo é momento oportuno, irmãos, designado por Deus. Quando nós oramos, quando a nossa vida é uma vida de oração, nós reconhecemos isso.
que tudo é momento oportuno, designado por Deus. Aquele encontro com aquela pessoa na rua, naquele momento, não foi acaso, não. Tudo é desígnio de Deus. Aquela pessoa, de repente, do nada, começar a falar da vida pessoal dela, das lutas dela. Quando você é alguém que está em constante oração, você reconhece que aquilo não é acaso. É os desígnios de Deus atuando. Para isso, Paulo pede que tenhamos uma linguagem agradável, temperada com sal. Tenha uma linguagem temperada com sal. O que significa isso? O que é agradável? Agradável representa o que? A palavra que aparece é graça, agradável, graça. Nossa fala deve ser generosa, gentil, atraente, muitas vezes. O evangelho, irmãozinho, em algum momento pode ser ofensivo, por si só. Há momento que você vai ter que ser duro com essa pessoa. No sentido do evangelho. Você vai ter que, de repente, falar que ela precisa se converter, que ela precisa se arrepender, que aquilo que ela está fazendo é pecado. Mas você que é o mensageiro, você não precisa ser ofensivo. Você não precisa ser grosseiro. Você não vai ganhar as pessoas, seus familiares, seus amigos, com grosseria. Paulo disse o quê? A nossa palavra deve ser o quê? Agradável. Nós temos que falar com graça. Ao mesmo tempo, temperada com sal. Na antiguidade, irmãos, o sal servia para duas coisas. O sal servia para dar sabor, mas o sal também servia para preservar da corrupção, de algo estragar. As pessoas não tinham geladeiras como hoje. Então se usava muito sal no passado. Sal era muito valioso. Você queria preservar carne, peixe, haja sal. Então, as nossas palavras devem ter substância. Nós não devemos ter palavras insulsas, palavras vazias. Nós realmente precisamos, no nosso linguajar, apresentar Cristo, a graça de Deus, o Evangelho. Temperada com sal. Não devemos estar falando palavras insulsas, palavras vazias, soltas, gracinhas. As nossas palavras devem também ser puras. Ao falar, ao encontrar alguém que está fora da igreja, invite fofoca. Imagine alguém que é da igreja e ela é capaz, se ela não tem uma vida de oração, ela é capaz de fofocar dos problemas da igreja com pessoas de fora. Como essas pessoas vão vir a Cristo? Se ela vai para a casa do familiar dela e está dizendo, rapaz, lá na igreja, olha, essa semana o pastor, olha, o presbítero, tem uma irmãzinha lá na igreja, mas que irmã, viu? Chata, os filhos, fofocar. Como as pessoas vão vir a Cristo? Isso é falta de oração, de vigilância. Lembra do versículo 2 lá. Perseverai na oração, sede vigilante. Mentiras, grosseria. Paulo disse, olha, observem, tenha um linguajar agradável, aproveite as oportunidades, diante disso, tenha um linguajar agradável. As vossas palavras sejam temperadas com sal. Tudo, irmãos, envolve a missão, ganhar as pessoas para Cristo. É o nosso chamado, evangelizar, testemunhar de Cristo aos perdidos. Irmãos, devemos entender que cada pessoa é um universo. Uma resposta que serve para um pode não servir para outro. Por isso, o objetivo final de Paulo aqui é saber como responder a cada um. Quando ele fala, tenha a vossa palavra agradável, o objetivo final é saber como responder a cada um.
Por quê? Porque a resposta que serve para um cético intelectual pode não servir para alguém que está, por exemplo, com o coração partido. A resposta que eu dou para um cético é diferente da resposta que eu vou dar para alguém que está decepcionado, para alguém que está frustrado com Deus. Uma coisa é o que eu vou dizer para um cético, que diz assim, Deus não existe, um cético intelectual, né? Deus não existe, tal, isso. A minha forma de responder é diferente do que falar com alguém que está com o coração partido. Alguém que perdeu um familiar que ama e que está com dúvida. Alguém que de repente sepultou um bebezinho e ela diz assim, olha, Deus não existe. Como deve ser a sua postura diante de uma pessoa assim? A oração, meu irmão, te ajudará. A sensibilidade espiritual vem da oração, que está lá no versículo 2. É a oração que nos permite, irmãos, discernir o que cada porta aberta exige de nós. A oração é o que nos ajuda a discernir o que cada porta aberta exige de nós. Ou seja, meus irmãos, a oração molda o nosso caráter, a oração molda o nosso linguajar. Lábios que falam com Deus em segredos dificilmente serão amargos, dificilmente serão rudes com os descrentes em público. Dificilmente. Pelo contrário, lábios que falam com Deus em oração serão lábios cheios de graças. Então, irmãos, para a nossa conclusão, sendo assim, qual é o resumo do conselho de Paulo aqui em Colossenses 4? Primeiramente, ore com persistência, para que a missão avance. Peça a Deus que o quê? Que abra as portas. Terceiro, fale com clareza. E quarto, viva com sabedoria, com estratégia. Lembre-se do seu testemunho. Ele vale muito na missão evangelística. E em quinto lugar, responda com graça. Responda com equilíbrio. Tenha graça no seu falar. Então, meu irmão, faz sentido para você? A oração na evangelização? Você reconhece que realmente a oração é a chave que torna a evangelização possível? Então, meus irmãos, o maior serviço que nós podemos demonstrar a alguém é ato de caridade. Caridade demonstra a ação mais profunda que podemos exercer. E sabe qual é a maior caridade que podemos exercer para as pessoas? A maior prova de amor que podemos dar para as pessoas? É levar o nome dessas pessoas diante de Deus ao trono da graça. Você deve orar pelas pessoas que você ama. Não de forma genérica, tá? Você deve citar o nome delas. Quando oramos, irmãos, pela salvação ou pelo fortalecimento de alguém, estamos a exercer o mistério do cuidado na forma mais pura. Lutando por essas pessoas no lugar aonde as verdadeiras vitórias são conquistadas. E aonde é o lugar? Na presença de Deus. Então, se você é uma pessoa que está aqui nesta manhã e que se sente trancado em sua evangelização, se você é uma pessoa que sente que suas palavras não alcançam os corações, lembre-se da chave. Lembre-se da chave que está diante de você. Não tente arrombar a porta com argumentos humanos. Use a chave da oração. Ore por essas pessoas. Então, querido irmão, na sua vida de oração, expresse a sua gratidão a Deus pela obra dele em sua vida. Mas também, meu irmão, seja vigilante. Escreva os nomes das pessoas por quem você vai interceder esta semana. Se você não fez não tem esse hábito, tenha isso em suas mãos.
Coloque o nome dessas pessoas por escrito, para que você sempre possa estar orando por elas. Ore pela convenção dessas pessoas, mas também seja agradável com essas pessoas. E quando Deus abra a porta, meu irmão, minha irmã, estejamos prontos para anunciar com clareza e amor a notícia que ecoa pela eternidade. Qual é a notícia para essas pessoas? Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus, nesta manhã, nos dê graça para sermos perseverantes na oração. Para sermos perseverantes, meus irmãos, na evangelização nessa cidade de Arapiraca. Amém.